Matheus, por favor, a gente está acompanhando aqui as falas do Gabriel Galípolo. Eu acho que é até interessante a gente entender um pouco dessa justificativa, porque a impressão que eu tenho é que ele fala assim, olha, agimos naquilo que podemos agir, ou seja, na liquidação, o resto é com vocês, uma vez que o BC não tem poder de polícia dentro dessa história. Tirando, então, a responsabilidade, né, do próprio Banco Central, que mesmo assim, de certa forma, acaba sendo investigado até com a presença dos servidores, né, que poderiam ter participado da irregularidade no mandato anterior de Roberto Campos Neto. Pelo que ele está dizendo, esse é um indício justamente assim de tentar descolar, como a gente havia conversado, a imagem do escândalo do Banco Master do BC? Exatamente, Jairo, até porque tem essa questão que você acaba de lembrar que um ex-diretor do Banco de Fiscalização e também um ex-diretor de supervisão bancária, ou seja, dois postos de chefia, um deles inclusive diretor que participa das reuniões do Copom, que define a taxa de juros do país, por exemplo, uma das decisões econômicas mais relevantes do país, também está sendo investigado porque serviria ali, segundo o próprio ministro André Mendonça, uma das decisões mencionou, uma espécie de consultoria informal que o Banco Master tinha dentro do Banco Central. O Banco Central abriu um processo administrativo interno para apurar, está investigando esses servidores e há a possibilidade também de surgir novos nomes dentro do Banco Central nessa mesma linha aí de atuação e ajuda a Daniel Vorcaro. Portanto, sim, é uma estratégia política de Daniel Galípolo tentar descolar, porque de fato o que cabe ao Banco Central é esse intercâmbio com órgãos de investigação. É uma agência, é um órgão regulador do mercado, mas não tem poder investigativo como Ministério Público, Polícia Federal, para poder ir atrás de mais elementos. E ele, portanto, ali deixando claro e tentando esclarecer que fez seu trabalho, que agiu no limite do Banco Central. O que era o limite do Banco Central? Determinar a liquidação extrajudicial, que de fato não é uma medida corriqueira e trivial, é simplesmente fechar as portas do banco e que ele não poderia fazer nada mais além disso. Essa é a narrativa de Gabriel Galípolo, mas que tem que ver também o tempo que é feita essa liquidação, porque claro que o máximo que pode fazer é a liquidação, mas ela poderia ter acontecido um pouco antes. O que o Banco Central poderia ter feito mesmo antes da gestão dele? Claro que não cabe a ele explicar as decisões de Campos Neto, que é seu antecessor, mas o que poderia ter sido feito para regular melhor o mercado? Quais são as brechas legais que o Banco Master encontrou para conseguir chegar nesse tamanho, as fraudes todas, que a gente sabe que pode ser um rombo de mais de 40 bilhões no Fundo Garantidor de Crédito, sem falar no rombo de no mínimo 5 bilhões no Banco Regional de Brasília. Portanto, é um rombo muito grande, são fraudes que não são pequenas e como que foram passando despercebidas para só em novembro do ano passado ter sido identificado e, portanto, liquidado extrajudicialmente o Banco Master. São perguntas que ficam no ar. Gabriel Galípolo está ali explicando mais ou menos como é o funcionamento do Banco Central, quais são as atribuições exatas do Banco Central, para delimitar e explicar bem o que o Banco Central fez e qual foi o momento que o Banco Central agiu, que só em novembro do ano passado que ficaram caracterizadas todas as premissas obrigatórias previstas em lei para a determinação da liquidação, porque de fato não é uma decisão que o banco toma todo dia, portanto tem que ser tomada com cuidado. Ele tinha que observar todas as premissas legais para realizar esse ato e, segundo ele, realizou no momento certo, tanto é que vamos lembrar que a liquidação veio juntamente com a primeira operação da Polícia Federal, a primeira etapa da Operação Compliance Zero, que prendeu Daniel Vorcaro já naquele momento e liquidou o banco tudo no mesmo dia. Foi uma ação concertada e coordenada dos órgãos juntamente com o Banco Central. Gabriel Galípolo dá essas explicações, mas ainda tem muita coisa por vir também nesse depoimento, porque a gente sabe, daqui a pouco começa uma pressão um pouco maior de senadores de oposição, ele vai ter que responder e aos poucos vai saindo um pouco mais de detalhe sobre como foi esse processo do Banco Master dentro do Banco Central. Mas exatamente a linha de narrativa dele é de tentar descolar o Banco Central e, como ele mesmo disse, cabem aos órgãos de investigação aprofundar melhor como se deu toda essa teia de fundos, consultorias, que a gente viu essa construção, era uma engenharia muito sofisticada do Banco Master, que foi aos poucos usando de fraude e, ao fim, o que a gente viu é que o Banco Master, que parecia um banco saudável,
não tinha nada de saudável do ponto de vista da sua solvência, do ponto de vista da sua saúde financeira. Pelo contrário, estava tudo podre ali por dentro e justamente por isso, inclusive, teve que o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, socorrer todo mundo que tinha dinheiro investido, pelo menos até 250 mil, conseguiu recuperar, Jairo.